Então vamos, gente, eu já botei para gravar. Boa tarde. Hoje nós falaremos sobre forças intermoleculares e propriedades físicas das substâncias orgânicas, tá? Então, primeira coisa, vamos diferenciar propriedades físicas e propriedades químicas, certo? Vocês sabem a diferença? Então, olha, propriedades químicas são aquelas propriedades que, quando elas são coletadas e analisadas, elas alteram a composição química da matéria, tá? Então, você vai fazer uma reação química para você ver para ver se essa substância tem essa propriedade, né? Se ela sofrer a mudança, né, a reação, quer dizer que ela tem a propriedade. Então, por exemplo, combustibilidade é uma propriedade química, então é a propriedade que a molécula tem, né, de sofrer combustão. Então, para saber se essa molécula tem essa propriedade, ela tem que ser submetida a essa situação de combustão, né? Então, por exemplo, o etanol, quando ele queima, ele se converte em outras substâncias, que é o gás carbônico e a água, né? Quando temos a combustão completa. Então, você vai deixar de ter o reagente etanol. Então, isso é uma propriedade química, né? Então, acontece uma transformação química na molécula, tá? Então, por exemplo, o etanol, ele tem essa propriedade de combustibilidade. Tem moléculas que não têm, que elas não sofrem, né, combustão, que elas não sofrem, não acontece essa reação de combustão. Tá? Outro exemplo, o enferrujamento do prego, que em termos simples é uma reação de oxidação do ferro quando exposto ao ar úmido, né? Então, oxigênio e água. E essa reação entre o ferro, né, com oxigênio e água vai gerar o óxido de ferro 3 monohidratado, que é a ferrugem, né, que a gente conhece, né? É a ferrugem. Que às vezes, né, deixa lá a palha de aço lá para lavar a louça, deixa lá ela na pia lá, ela já começa a enferrujar, né? Então é esse fenômeno que está acontecendo ali, a oxidação do ferro, né? Então isso aqui também é uma propriedade química, tá? É a transformação química. Então aqui estão as reações envolvidas no processo dessa oxidação, né? Do enferrujamento do prego, do ferro, né? Então, a propriedade química que o ferro tem, neste caso, é de se oxidar. Então, isso também é uma propriedade química. Outros exemplos de propriedades químicas: explosão, poder de corrosão, efervescência, né? Porque na efervescência você também tem uma reação química. Essas bolhas que são liberadas, né? Normalmente é CO2 que está sendo liberado aí. Então, você também está fazendo uma transformação química naquela substância, tá? Então, essas são as propriedades químicas. A gente tem alteração na composição da substância, né, que você está avaliando a propriedade. Já as propriedades físicas são aquelas que podem ser coletadas e analisadas sem que a composição química da matéria mude, tá? Então, você vai fazer alguma determinação física naquela substância, ao final do processo vai continuar sendo a mesma substância, sem alteração na composição, tá? Então, por exemplo, se você pega uma amostra de água de determinada massa, né? Você vai pesar, né? Determinar a massa de uma quantidade de água, né? Então, esse processo de você determinar a massa daquela porção, daquela quantidade de água, é uma propriedade física, tá? O fato de você fazer essa pesagem, de fazer essa aferição, não vai alterar a composição daquela substância, ela vai continuar sendo água, tá? Então, outra propriedade física, a propriedade que a água tem de evaporar. Então, ela passa do estado líquido para o estado de vapor, só que continua sendo água. Então, você tem a água líquida e você tem a água em vapor, né? Na fase gasosa. E continuam sendo moléculas de H2O, né? Continuam sendo moléculas de água. Então, é uma propriedade física,
tá? Não houve alteração da composição da substância, tá? Então, o ponto de ebulição é uma propriedade física, tá? Porque você vai ter água líquida e água na fase de gás, né? De vapor. O ponto de fusão é a mesma coisa, né? Você tem o gelo, né? A água na fase sólida. E aí, quando ela, com o aquecimento, passa para a fase líquida, né? Que você tem a fusão, continua sendo água, tá? E o mesmo vale para outras substâncias, certo? Tem alguém com o microfone aberto? Ou é o meu que está fazendo um barulho aqui? Fica fazendo um chiadinho? Acho que é o seu, professor. É o meu? Então tá. Então vou ter que conviver com isso. Outros exemplos. O volume. Então, a determinação do volume de uma substância é a mesma coisa. Vai continuar sendo a mesma substância depois que você determinar o volume, tá? Temperatura, densidade, né, a pesagem, né, a feição de massa, ponto de ebulição, ponto de fusão, cor, dureza, são todas propriedades físicas. Entenderam essa diferença? Tem dúvidas sobre como diferenciar uma propriedade física de uma química? Certo? A senhora pode repetir sobre a química? Então, na química, você tem transformação da composição da substância, tá? Na propriedade física, quando você avalia uma propriedade física, do início ao fim do processo, a composição daquela substância, as moléculas que compõem aquela substância, vão continuar sendo as mesmas. Por exemplo, essa questão da água, né? A água é um bom exemplo. Se você determina o ponto de ebulição da água, né? Então, o ponto de ebulição da água é a temperatura na qual a água vai passar da fase líquida para a fase gasosa. Então, essa transformação é uma transformação de fase apenas. A composição da molécula, né, H2O, continua sendo a mesma. Você vai ter água líquida e água sólida, tá? Temperatura de fusão, né? Você vai ter o gelo, né, a água sólida e a água líquida. Então, continua sendo água, né? A propriedade química, não. Você vai determinar propriedades que causam transformação na composição química, na composição daquela molécula, né? Então, por exemplo, combustibilidade, que é a propriedade que algumas moléculas têm de sofrer combustão. Então, para você determinar essa propriedade, se você tem lá o metano, quando ele sofre combustão, ele é transformado em CO2 e água, né? Então, houve transformação, você não tem mais metano ao final do processo, tá? Então, é essa propriedade química de combustão, né? A transformação na composição, né? A efervescência, né? Então, você tem uma molécula que ela vai sofrer alguma decomposição e vai liberar, por exemplo, CO2, né? Que daí vai borbulhar. Então, vai deixar de ser aquela molécula inicial, né? Vai ser CO2 mais alguma coisa, né? Enfim, seria nesse sentido, o enferrujamento, né? Que é a propriedade de oxidação, né? Você tem uma molécula num estado de oxidação e aí ela vai sofrer transformações químicas e você vai ter uma reestruturação daqueles átomos, gerando novas moléculas, né? Com outros estados né, mais oxidadas, enfim. Então, há transformação na composição química, né? nas moléculas. Você não tem mais a mesma molécula no início, no final do processo, nas propriedades químicas. Entendeu? Sim, obrigada. Então, a gente vai focar nas propriedades físicas, tá? Então, principalmente ponto de fusão, ebulição e solubilidade, tá? Que são as propriedades principais, assim, para a gente analisar uma série de comportamentos das moléculas orgânicas, tá? Então, aqui a gente tem uma escala
molecular, né, de como as moléculas se organizam para gerar um sólido, um líquido ou um gás, né? Então, por exemplo, quando a gente tem, vamos usar o exemplo da molécula de água, tá? Então, tá vendo aqui, ó, essas bolinhas aqui? São 3 bolinhas, né? Uma bolinha maior e 2 pequenininhas. Então, seria o H2O, tá? É o H2O. As bolinhas pequenininhas representam os hidrogênios e a bolinha maior o oxigênio. Então, quando a gente está na fase sólida, essas moléculas de água, elas estão organizadas, tá vendo? Na fase sólida, né, quando você tem uma substância na forma de um cristal, tá? Porque quando a gente fala em fase sólida, você pode ter cristais que são, por exemplo, o cristal de cloreto de sódio, o cristal de açúcar. Se você pegar e prestar atenção, você vai ver que ele é bem bonitinho, assim, ele tem um formato definido, tem uma transparência, né? Ela é uma molécula que tem uma forma definida, um cristalzinho. E a gente também tem na forma sólida os cristais amorfos, né? Os cristais amorfos, eles já são mais as moléculas que estão compondo ali esse cristal amorfo, esse sólido amorfo, elas não estão tão organizadas, por isso que ele fica amorfo, né? Mas só que quando você tem o cristal, fica bem organizado, sabe? Essas moléculas, elas estão organizadinhas, enfileiradinhas, elas têm uma relação ali, um distanciamento específico, sabe? E aí você tem a fase sólida, né? Essa substância na fase sólida. Já na fase líquida, percebam que a ordem, né? A proximidade, a ordem já não é tão certinha quanto você tem na fase sólida. Prova disso é que o líquido ele se molda ao recipiente no qual ele está, por conta dessa desordem, esse afrouxamento das interações intermoleculares, tá? Então, no sólido, se você pegar o gelo e colocar num copo, né, ele não vai se moldar ao formato do copo, ele vai continuar os cubos de gelo lá da forma que estão, né? Enquanto não derreter, né? Agora, já na fase líquida, vai se moldar. Então, isso está relacionado com as interações intermoleculares das moléculas de água que compõem essas fases, né? Na fase sólida, essas interações intermoleculares, elas estão bem próximas e estão organizadas, gerando aquele cristal, tá? Na fase líquida, essas moléculas, elas já estão numa relação mais caótica, né? Mais distante, elas têm mais liberdade de movimento. As moléculas, tá? Eu estou falando da molécula, não estou falando dos átomos individualmente, tá? Eu estou falando das interações entre as moléculas, tá? Porque o que compõe uma molécula são átomos que estão ligados por ligações químicas, que são as ligações covalentes, no caso dos compostos orgânicos, né? Agora, as moléculas, elas interagem entre elas não por ligação química, porque a ligação química gera uma molécula, né? Você vai ter um átomo A que vai ligar com o átomo B, vai gerar uma molécula. Agora, você já tem as moléculas, elas vão interagir entre elas por interações que a gente chama de interações intermoleculares, tá? Então, entre moléculas, tá? E são interações muito mais fracas do que as ligações químicas, tá? As ligações químicas são bem mais fortes, né? Prova disso é que não é simples, não é algo trivial você aplicar uma energia numa molécula para quebrar a ligação dela, tá? Você tem, para isso acontecer, é muita energia que tem que ser colocada ali, né, para você romper uma ligação química, né? Agora, para você romper uma interação intermolecular já é mais fácil, né? Tanto é que a gente tem essas mudanças de fase das substâncias, tá? E na fase gasosa, a interação intermolecular entre esses componentes da fase gasosa já é bem pequena,
tá? Então, é por isso que eles estão na forma de vapor, tá? Você tem pouca interação entre eles, eles estão mais, as moléculas estão dispersas naquele espaço ali, tá? Então, ó, na fase gasosa, a distância entre as moléculas é suficiente para que exista pouca interação entre essas moléculas. Então, é pouca interação intermolecular, tá? Isso é muito importante porque todo ano eu falo isso e todo ano chega na avaliação, são os mesmos erros, tá? E eu falo e não sei por que acontece. Então, para exemplificar, o oxigênio costuma, acho que é o vermelho. Olha só. Então, aqui a gente tem uma molécula de água, tá? H2O. Então, essa ligação do hidrogênio com o oxigênio é uma ligação química, né? Ligação química. Não é fácil você fazer isso aqui, tá? Para você quebrar essa ligação, não é fácil, tá? Precisa de muita energia. Agora, se você tem duas moléculas de água, elas vão interagir entre si por uma atração eletrostática, tá? Tipo, não sei com o que eu posso comparar isso, mas tipo, carga positiva e negativa mesmo, sabe? Então, é uma atração, elas ficam próximas aqui, existe uma interação entre elas de polo positivo e negativo, mas não forma uma ligação química, tá? É só uma interação intermolecular. Então, uma vez que você aquece, né, que aplica algum tipo de energia, essa interação ela é mais fácil de romper. E aí você separa as moléculas, tá? Elas continuam, mesmo quando elas estão interagindo, essa interação é fraca, elas continuam sendo moléculas elas continuam sendo as mesmas moléculas, tá? Então, não é ligação química, é interação intermolecular. Então, na fase gasosa, não existe interação, né? Ou tem muito pouca. Essas moléculas estão distantes, assim. Então, elas estão na fase gasosa. Na fase líquida, elas estão interagindo, daí afasta, daí interage com a outra. É mais elas estão, né, interagindo, mas elas é mais promíscua, uma relação mais promíscua, sabe? Então ela interage aqui, daqui a pouco está interagindo com a outra, né? Por isso que você tem essa forma, né? É disforme, né? O líquido é disforme, né? Ele assume a forma na qual você colocava, né? E quando é fase sólida, aí sim elas vão gerar um retículo cristalino. Você vai ter uma ordem bonitinha da forma, né? Elas vão estar interagindo assim numa relação, numa simetria, tá? Quanto maior a simetria, mais definido, mais forte é esse cristal, e você vai precisar de mais energia para fazer as interações se romperem e ele fundir, né? Ele passar para a fase líquida. Então, nas fases condensadas, que é a fase líquida e a fase sólida, as moléculas são mantidas unidas por meio de interações denominadas forças intermoleculares, tá? Então, as forças intermoleculares no líquido são menores, né? Assim, é uma organização menor, não é organizado, né? Aqui as moléculas estão desorganizadas, tá? E já no sólido elas estão organizadas e interagindo também pelas interações intermoleculares. Então, o que a gente precisa aprender hoje?
a gente precisa aprender quais são os tipos de interações intermoleculares, tá? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dessas interações, já estudaram elas no ensino médio, mas aí agora a gente vai ver de novo, né? E aprofundar um pouco mais, tá? Então, ó, essas forças intermoleculares, elas também são chamadas de interações ou forças de Van der Waals, tá? Vocês devem ter estudado no ensino médio, é muito provável. Forças de Van der Waals, vocês devem ter visto como a interação de polo induzido e de polo induzido, que são interações fracas entre moléculas. Na verdade, elas não são tão fracas assim, mas porque depende do tamanho da molécula, mas vocês devem ter visto forças de Van der Waals especificamente para esse tipo de interação intermolecular, que é a dipolo induzido, que é uma interação que acontece principalmente entre moléculas apolares. Tô certo ou tô errado? Ou vocês aprenderam diferente? Quem lembra? Eu nem lembro. Ah, professora, faz tempo que eu terminei o ensino médio. Não lembro, não. Nossa, faz tempo? Quanto tempo que faz que você terminou o ensino médio? Ah, professora, tem 1 ano. Caramba. É que você terminou mesmo, né? Eu acho que ele comprou diploma. Tá bom. Então, vou falar. Então, vou ensinar vocês do jeito certo, tá? Então, quando a gente fala forças de Van der Waals, você está usando esse termo como um termo genérico para falar das interações intermoleculares de forma geral, tá? Então, as interações intermoleculares também são chamadas de interações ou forças de Van der Waals, tá? Isso por quê? Porque foi Van der Waals, né? O nome dele, desse cientista, vou falar do jeito que eu acho que né? Johannes Diderik van der Waals, tá? E ele foi o primeiro a propor a existência de forças intermoleculares durante seu trabalho de doutoramento, na segunda metade do século XIX, lá em 1873. Então, ele estava estudando o comportamento de gases, tá? E aí ele percebeu que havia algumas alterações em volume de alguns gases, e ele considerou que essas alterações estariam relacionadas com interações que ocorreriam entre as moléculas que compõem esse gás, né? Ou os átomos, as moléculas que compõem o gás. Então, ele postulou isso, que existiriam essas interações e que elas seriam responsáveis pelos desvios no comportamento de alguns gases. Tá? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1910 por seu trabalho na equação de estado dos gases e líquidos. Tá? Então, normalmente, isso daqui vocês veem, essa equação dos gases, essas coisas assim, vocês veem isso em química geral. Tá? Mas, então, aqui o que a gente vai assimilar é que Van der Waals, né? Então, ele percebeu, né? Ele propôs a existência dessas interações intermoleculares. Então, é por isso que as interações intermoleculares são chamadas de interações ou forças de Van der Waals, tá? E quais são os tipos de interações de Van der Waals, né? Quais são os tipos de forças intermoleculares? Temos 3 principais. Na verdade, são 4 principais, tá? Faltou uma aqui. Então, a gente tem a dipolo-dipolo, a gente tem a dipolo induzido, tá? Dipolo permanente, essa de cima aqui é dipolo permanente e dipolo permanente. Então, são moléculas que são polares, tá? A molécula, ela tem um dipolo permanente. Ela é uma molécula polar, e aí ela interage por interações intermoleculares com outra molécula polar. Então, esse tipo de interação se chama dipolo-dipolo. Quando você tem uma molécula polar
interagindo com uma molécula apolar, você vai ter um dipolo permanente e dipolo induzido. Quando você tem duas moléculas apolares, você tem uma interação chamada dipolo induzido, dipolo induzido. E é essa interação aqui que muita gente chama de forças de Van der Waals, tá? Mas, na verdade, a força de Van der Waals são todas elas, tá? Essa dipolo induzido, ela também é chamada de forças de dispersão de London, tá? Forças de dispersão de London. Vocês nunca ouviram falar disso, gente? Não é possível. Não? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal que escreve no chat? Não, professora. Não? Nunca ouviu, Vitória? Não. Então, vamos lá. Então, Professora, aprendendo... se eu ouvir, eu não tô lembrado. Gente, Professor, eu não lembro, não. É porque o terceiro ano foi bem fraco aí, né? é mesmo, né? Puxa vida. Mas tá bom, vamos aprender agora, então, tá? Então, ó, a gente tem... Vamos falar de 4 interações, tá? Ficou faltando uma aí, é uma coisa que eu vou arrumar isso. Então, é a dipolo-dipolo, temos a dipolo-dipolo induzido, dipolo-induzido, dipolo-induzido, e a gente tem a íon-dipolo também, tá? Íon-dipolo. Mais para frente, eu acho que eu mostro um slide sobre ela. Então, vamos falar primeiro sobre as interações que são chamadas de dipolo-dipolo, tá? Então, diversas moléculas orgânicas apresentam dipolo permanente, tá? Então, na fase condensada, que é a fase líquida e a sólida, essas moléculas interagem entre si como resultado da atração da extremidade positiva de uma molécula pela extremidade negativa de outra. Então, por exemplo, o HCl. Vocês lembram da tabela periódica? Eu não tenho nenhuma tabela periódica aqui. Deixa eu ver se... Ai, se esse livro aqui tem. Vocês lembram de como que... Aqui, ó. Tabela periódica. A eletronegatividade da tabela... Nossa, que livro pesado. A eletronegatividade da tabela periódica, ela é da esquerda, né? Ai, meu Deus. Da esquerda. Eu tô olhando na câmera, fica invertida, fiquei confusa. É da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Vocês lembram disso? A eletronegatividade aumenta assim, da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Então, por exemplo, o flúor, que é esse aqui, ó, na família 7A, né, que é a família 17 aqui, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Então, o que significa uma molécula ser um átomo eletronegativo? Um átomo eletronegativo, ele gosta de elétron. Então, se ele gosta de elétron, ele tem afinidade, ele acomoda bem esses elétrons. Então, quando você tem uma ligação do hidrogênio com o cloro, por exemplo, vamos olhar aqui na tabela periódica, que eu não sei se vocês sabem onde o cloro fica na tabela periódica. O cloro fica aqui, ó, debaixo do flúor. Não sei se dá para enxergar. Dá para enxergar direito, gente? Depois pega uma tabela periódica aí para vocês olharem, tá? Então, a eletronegatividade da esquerda para a direita, de baixo para cima. O cloro está debaixo do flúor aqui. Ele é bem eletronegativo, tá? Então, ele gosta de elétrons. O hidrogênio tá aqui, ó. O hidrogênio não é nem um pouco eletronegativo, tá? Ele é eletropositivo, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma ligação hidrogênio-cloro, o cloro, ele gosta de elétrons, né? Então, quando nessa ligação covalente do hidrogênio com o cloro, apesar da ligação covalente ser um compartilhamento de elétrons, como o cloro é mais eletronegativo, é como se ele puxasse a densidade eletrônica para ele. Então, esse compartilhamento aqui dos elétrons entre o hidrogênio e o cloro, na verdade, é como se o cloro fosse um guloso e ele fica mais tempo com aqueles elétrons, a densidade fica mais próxima dele. Então, isso faz com que ele fique com uma carga parcial negativa, ele fique enriquecido, denso em elétrons, né?
E o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva, porque, coitado, né? Ficou parcialmente deficiente do elétron. Por que é parcialmente? Porque a ligação covalente existe, ela não foi desfeita, não houve quebra de ligação. Tipo, o hidrogênio não está doando o elétron dele para o cloro, tá? Ele continua compartilhando com o cloro, mas aí o cloro, por ser mais eletronegativo, ele fica, os elétrons ficam mais próximos dele, fica a densidade eletrônica toda nele, tá? Então, você tem um dipolo permanente. Essa molécula é uma molécula polar. O que é uma molécula polar? É uma molécula que tem polo, né? Polo positivo, polo negativo, tá? Então, o HCl é uma molécula polar. Tem um dipolo permanente, tá? Dipolar, né? Que é o dipolo, é o polo positivo e o polo negativo. São dois polos, né? Então, moléculas polares, se você tem um frasco de HCl, lá dentro daquele frasco, você vai ter várias e milhares, milhões de moléculas de HCl. Essas moléculas, elas estão próximas, elas interagem entre si, tá? E essa interação entre essas moléculas de HCl se chama de polo-dipolo. Então, como que é essa interação? É uma atração eletrostática, ou seja, polo positivo e polo negativo, né? Elas se sentem atraídas, né? Que são as cargas opostas que se atraem, né? Cargas iguais se repelem. E aí, essa atração, né? Mantém essas moléculas próximas umas das outras, né? Então, é exatamente isso que acontece, ó. Por exemplo, o lado a porção da molécula que é negativa, que é o cloro, ela se alinha com a porção positiva, que é o hidrogênio, de outra molécula, tá? E aí, ó, aqui o cloro interagindo com o hidrogênio, tá? Esse cloro vai interagir com outro hidrogênio, esse hidrogênio pode interagir com outro cloro, mas aí é importante que vocês saibam distinguir que é uma interação, não é uma ligação química, tá? Então, essa interação, ela é desfeita com uma relativa facilidade, tá? Ela é uma atração, é uma força de atração, tá? E quando essas moléculas estão interagindo assim, compondo uma fase sólida, uma fase condensada líquida, né? Uma fase líquida, essas interações elas são mais mutáveis, assim, né? Então, por exemplo, rompe aqui, daí interage com outra molécula, né? Então, elas se quebram e se formam novamente. Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá mostrando o quê, ó? Um polo. Onde está azul aqui? Polo negativo. Onde está o vermelho? Polo positivo. Então, isso aqui é uma molécula polar. Aí aqui, ó, ela está se orientando, relacionando com outras moléculas, sempre com os polos opostos, alinhados, ó. Então, o polo positivo de uma com o polo negativo da outra. E aí aqui elas interagem por uma interação chamada de polo-dipolo, tá? É essa interação que se chama de polo-dipolo, né? Esse tracinho verde aqui, ó, que vai ser a interação de polo-dipolo, que é uma atração eletrostática. Ficou claro? De polo-dipolo, tá ok? Sim. 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 Olha aqui, outro exemplo. Então, assim, é importante que vocês, quando vocês forem analisar o tipo de interação intermolecular que a molécula pode fazer, vocês têm que primeiro ver se essa molécula é polar ou apolar, tá? Vocês já estudaram isso na química geral? Polaridade das moléculas? Sim. Sim? Aprenderam? Ou só sabe que já viram? Ai, Senhor Jesus Cristo. Então, aí complica meu lado, hein? Mas vamos lá, vou tentar ir suprindo aqui para eu conseguir caminhar na aula, tá? Então, por exemplo, essa molécula aqui é o cloreto de metila,
tá? Deixa eu pegar minha tabela periódica. É bom que eu já tô malhando meu braço. Ó. Aqui. Carbono. Deixa eu achar o carbono. Vou pegar um... Sei lá onde tá minhas canetas. Então, ó, o carbono tá bem aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Aqui, o carbono tá aqui, tá vendo? Aqui. Então, ó, a eletronegatividade tá assim, né? E o hidrogênio, é que aqui não vai ficar bom, porque a diferença de eletronegatividade do carbono para o hidrogênio, ela é pequena, sabe? Essa diferença aqui, ó. Quando você tem uma ligação química carbono e hidrogênio, a diferença de polaridade é pequena. O carbono é ele é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então, se você tem só ligação carbono e hidrogênio, a tendência é a densidade ficar um pouco mais no carbono, mas é uma diferença pequena. Só que do carbono para o cloro, tem uma diferença grande de eletronegatividade. O cloro é bem mais eletronegativo, tá? Então, a densidade eletrônica está mais aqui no cloro. Então, esse carbono está com carga parcial positiva e o cloro carga parcial negativa. Então, essa molécula é polar, tá? Ela tem um dipolo permanente. Então, aqui está mostrando a mesma coisa, tá? Ó, as interações dipolo. Então, é essa interação aqui, tá? É essa interação aqui entre as moléculas polares, tá? É o que está mostrando aqui também, ó. É o polo negativo interagindo com o polo positivo. Polo negativo interagindo com o polo positivo. Se você tivesse molécula aqui embaixo, o carbono tem que ficar aqui e o cloro aqui, tá? O carbono aqui e o cloro aqui, tá? É sempre positivo, negativo, tá? Aí vamos falar das... Prof, volta um pouquinho ali, só para perguntar um negócio. Sim. Então, se fosse o cloro à esquerda e o carbono à direita, aí seria inverso? Aquele Sim. lado seria positivo e o outro seria negativo? Isso, aí aqui seria negativo, né? Se o cloro tivesse aqui, seria negativo, e o carbono aqui seria positivo. Seria o inverso. Tá? Daí agora a gente vai falar de um tipo especial de ligação de interação de polo, que essa interação aqui, ela tem um nome infeliz de ligação de hidrogênio. Só que ela não é uma ligação, tá? Ela é uma interação intermolecular, porque quando a gente fala ligação, é mais ligação química, né? Que daí é ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Isso é ligação química. Então, átomos se ligam para gerar moléculas, né? Aqui nós estamos falando de interação entre moléculas, interações intermoleculares, que são as forças de Van der Waals, né? E as ligações de hidrogênio são um tipo de força de Van der Waals, né? Um tipo de interação entre moléculas. Mas ela tem esse nome, por quê? Porque ela é um tipo especial de interação que ela é mais forte. E aí, como ela é bem mais forte do que as outras, ela ficou com esse nome de ligação de hidrogênio. E vocês também vão encontrar pontes de hidrogênio, tá? Pontes de hidrogênio também, porque a gente vai ver que ela funciona como uma ponte entre dois átomos eletronegativos. Aqui também eu quero muito a atenção de vocês, porque todo ano eu falo isso, todo ano eu coloco questão na prova e todo ano mais 50% dos alunos erram e eu não sei onde eu estou falhando, tá? Então eu vou falar de novo aqui, pedindo, pelo amor de Deus, para vocês prestarem atenção e se não entenderem, me perguntem por que vocês não entenderam, porque eu ainda não entendi o que eu estou falando errado, que os alunos não entendem. Porque assim, ó, a ligação de hidrogênio tem situações especiais para essa ligação acontecer, para essa interação acontecer, tá? Não é qualquer molécula que é capaz de fazer ligação de hidrogênio, né? Fazer esse tipo de interação intermolecular. Então, ela acontece entre moléculas polares. Só que não é qualquer molécula polar, tá? O requisito é que essa molécula tenha um hidrogênio ligado, fazendo ligação química mesmo. Isso é a estrutura da molécula, tá?
a molécula ela precisa ter um hidrogênio fazendo ligação covalente com o oxigênio, nitrogênio ou com o flúor, tá? Com um desses 3 átomos. Por quê? Porque eles são os átomos muito eletronegativos, tá? São esses 3 aqui. Olha lá, ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o hidrogênio precisa estar ligado a um desses 3 átomos. Por quê? O que isso implica? Isso implica que quando você tem, ó, vamos olhar esse exemplo aqui. Você tem um hidrogênio que é bem pouco eletronegativo, ele é eletropositivo, né? E você tem o oxigênio que é muito eletronegativo, tá? Então, esse dipolo aqui, ó, aqui você tem a carga parcial negativa, aqui você tem a carga parcial positiva dessa molécula, né? Isso aqui é a molécula de água. Ela é uma molécula superpolar, né? Ela é uma molécula polar. Então, aqui, ó, o hidrogênio é o polo positivo, né? Os 2 hidrogênios são os polos positivos e o oxigênio é o polo negativo da molécula, né? E acontece que, como você tem uma grande diferença de eletronegatividade aqui, esse oxigênio, ele tá com essa carga parcial negativa bem concentrada nele, né? A densidade eletrônica bem concentrada nele, e esse hidrogênio tá bem com a carga parcial positiva bem evidente, assim, né? Fica com o núcleo dele exposto, núcleo positivo. Então, daí, quando essa molécula que tem o hidrogênio covalentemente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que faz esse hidrogênio ficar bem positivo, né? Aí, se ela se aproxima de outra molécula que tenha um átomo muito eletronegativo, que seja flúor, oxigênio e nitrogênio, de novo, tá? Então, olha lá. Ela tem que estar ligada covalentemente a flúor, oxigênio, nitrogênio, e ela tem que fazer interação intermolecular com outra molécula que tenha flúor, oxigênio, nitrogênio, tá? Então, daí, esse hidrogênio ele está funcionando de ponte entre 2 átomos muito eletronegativos, que pode ser flúor, oxigênio e nitrogênio. Vocês entenderam que só pode ser o flúor, oxigênio e nitrogênio? Só pode ser um desses 3, tá? Por conta dessa diferença de eletronegatividade, tá? Porque daí esse hidrogênio, ele fica bem positivo e aí ele vai fazer uma interação muito forte com um átomo que é muito eletronegativo, tá? Porque daí ele vai sentir uma grande atração por esse átomo que é rico em elétrons, porque ele tá com pouco elétron, porque o outro átomo aqui roubou o elétron dele, né? Roubou assim, né? Puxou a densidade para lá, né? Então, é só nessa situação que acontece a ligação de hidrogênio, tá? Você vai ter um hidrogênio. De um lado, ele está fazendo ligação covalente com flúor, oxigênio e nitrogênio. Do outro, ele está fazendo a ligação de hidrogênio, né, que é uma interação intermolecular especial, com flúor, oxigênio ou nitrogênio, de outra molécula, tá? Entenderam? Por exemplo, a água, ela faz ligação de hidrogênio. Isso aqui é a ligação de hidrogênio da água, ó. É o hidrogênio de uma molécula que está ligada ao oxigênio covalentemente, né? Aí ele vai fazer ligação de hidrogênio com o oxigênio da outra molécula de água. E aí assim por diante, esse hidrogênio faz ligação de hidrogênio com outro oxigênio de outra molécula de água, e assim vai. Compreenderam? Então aqui, ó, nessa nossa molécula, a ligação de hidrogênio seria aqui, tá? Então, tá vendo? Esse hidrogênio fica como ponte entre 2 átomos eletronegativos, certo? Deixa eu ver, tem mais exemplos. Olha aqui exemplos, olha. Tá vendo? Ó, os hidrogênios em azul, ele tá fazendo ponte, ó, entre 2 oxigênios. Então, aqui é a ligação de hidrogênio entre 2 moléculas de água. Desse lado aqui, ó, ele está fazendo a ligação covalente com essa molécula de água aqui, né? É o hidrogênio que compõe essa molécula de água. E aqui ele está fazendo a ligação de hidrogênio. Sim, ele sempre fica como ponte. Aí, de um lado, ele é um hidrogênio que está fazendo ligação covalente com um átomo eletronegativo, né? Está compondo a molécula aqui.
e aí ele faz a interação com o átomo eletronegativo da outra molécula, tá? Prof, com licença. Na Diga. prova, a senhora só vai pedir a teoria, né? Não vai pedir pra gente montar esse negócio, não, né? Para desenhar assim? É. Ah, posso pedir, é tão fácil. Nossa, professor. É tranquilinho. Porque se você não conseguir desenhar isso aqui, é porque você não entendeu. Tem que É que saber. desenhar demanda tempo. Ah, não, mas esse aqui nem chega a ser um desenho, é praticamente uma escrita. É uma letra, um traço e outra letra. É fácil. Não bloqueia, não pode pôr esse bloqueio na mente. A Vitória perguntou se isso acontece nos éteres. Então, os éteres, Vitória, deixa eu ver se tem um éter aqui. Aqui, ó. Isso aqui é. Não, isso aqui é um álcool. Tem um éter aqui? Não tem. Vou desenhar um éter para você. Vou tentar de novo usar minha lousa, porque hoje cedo eu tentei. Eu dei aula hoje, né? Eu tentei usar minha lousa, não sei, não consegui. Vamos ver se agora ela vai colaborar comigo. Ai, acho que agora ela colaborou. Tá parecendo normal para vocês? Tá. Ó, vou colocar o exemplo que a Vitória falou. Então, por exemplo, a gente tem um éter. Vou colocar aqui o dimetiléter. Então, ó, se a gente olhar o éter, ele é relativamente, ele não é muito polar, mas ele é um pouco polar. Por quê? Porque você tem o carbono ligado ao oxigênio, então a densidade eletrônica fica puxada para o oxigênio. E você ainda tem os pares de elétrons livres do oxigênio aqui, você tem uma resultante aqui, mostrando uma polaridade dessa molécula, tá? Então aqui é o polo positivo, polo negativo, tá? Desenhando de outra forma, então aqui o oxigênio, deixa eu apagar. Então o oxigênio está com a carga parcial negativa e aqui na região dos carbonos a carga parcial positiva, tá? Então é uma molécula polar. O éter, se você tiver um frasco com éter, ele vai fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas de éter? Ele tem o hidrogênio. Esse hidrogênio, ó, esse hidrogênio do éter, ele está ligado ao carbono, né? Isso aqui. Então, esse hidrogênio aqui do éter está ligado ao carbono. Eu falei que o hidrogênio tem que estar ligado em qual átomo? Nitrogênio, oxigênio ou Flúor. flúor. Então, apesar dele ser uma molécula polar, ele não vai interagir com outras moléculas de éter por ligação de hidrogênio. Ele vai interagir por dipolo-dipolo, né? Porque são duas moléculas, o éter é polar, então ele interage com outras moléculas de éter por dipolo-dipolo, tá? Ele não interage por ligação de hidrogênio, porque ele não tem o hidrogênio covalentemente ligado a um átomo eletronegativo, que seja flúor, oxigênio ou nitrogênio. Mas, se você pegar o éter e misturar numa solução não, se você colocar o éter em água, isso aqui vai ficar claro. Agora vamos pegar a molécula de água.
Se você misturar o éter em água, ele faz ligação de hidrogênio com a água? O que vocês acham? O que você acha, Vitória? Faz ou não faz ligação de hidrogênio com a água? Faz. Faz, né? Então, com a água ele faz. Por quê? Porque a água, ela tem o hidrogênio covalentemente ligado ao oxigênio. Então, este hidrogênio pode fazer ligação de hidrogênio com o oxigênio do éter, tá? Só que o éter não tem hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio com outra molécula, tá? Então, é só o hidrogênio de outras moléculas, que não o hidrogênio que esteja ligado ao oxigênio e hidrogênio flúor, pode fazer ligação de hidrogênio com ele, né? Por causa do oxigênio dele. Mas os hidrogênios dele não fazem, entenderam? Entendi. Quem faz ligação de hidrogênio, não sei se você confundiu, Vitória, é o álcool, tá? O álcool faz. Ó, isso aqui representa um álcool, ó. Então, esse R é um grupo alquila. Vamos supor que seja o metanol, CH3OH. Aí sim, ó, esse hidrogênio está covalentemente ligado no oxigênio. Então, como que o metanol, se você tem um frasco de metanol, né? O metanol vai interagir com outras moléculas de metanol por ligação de hidrogênio, tá? Aqui, ó. Então, olha lá, ó. O hidrogênio funcionando de ponte aqui, tá? Eu entendi. É que no dia da aula que a senhora falou de éter, você falou que ligação de hidrogênio e hidrogênio tem que fazer pelo menos uma ligação com oxigênio, nitrogênio ou flúor. Aí eu achei que estava meio que ligado com o éter. Então, o éter, ele só faz ligação de hidrogênio com outras moléculas que tenham o hidrogênio ligado ao oxigênio, nitrogênio ou flúor. Né? Mas entre ele faz dipolo dipolo. Entre outras moléculas de éter, né? O éter com outras moléculas de éter vai fazer só a interação do tipo dipolo dipolo. Tá? Nossa, tem um pernilongo enorme. A Yadira... Por que no slide passado tinha um traço mais grosso? Aqui? Ah, esse aqui, ó. Ai, peraí. Cadê o negócio agora? Peraí. Esse traço aqui? Então, esse aqui é uma representação em perspectiva, tá? Esse traço grosso, a gente chama ele de cunha cheia, é uma cunha, esse triângulozinho aí, uma cunha. Tá representando que a ligação está para frente do plano. Então, vamos supor... A gente vai ver um pouco disso quando a gente for estudar estereoquímica. Aqui, ó. Vamos supor que aqui é o plano, né? Um plano. Aí, tá vendo? Essa ligação do oxigênio, do vermelho com o branco aí, ela está para frente do plano. A outra aqui está para trás do plano. Quando é para trás do plano, você desenha tracejado, tá vendo? Então, se você olha essa figura aí na tela do seu computador, você vai imaginar que essa ligação oxigênio e hidrogênio, ela tá vindo para o seu rosto aqui, atravessando, furando a tela do computador, né? O plano é a tela do computador, então ela tá furando seu rosto, tá furando a tela e vindo na direção do seu rosto. E a ligação tracejada indica que ela tá lá para trás da tela do computador, entendeu? É uma representação em perspectiva. E quando você tem a linha, representa que está no plano, tá? Ela está no plano. É isso, tá? Então, ó, aqui tem vários exemplos de interações intermoleculares. Ó, então, esse tracejadinho que está mostrando aqui, isso aqui é perigoso confundir vocês, né? Isso aqui é uma molécula, ó. É a molécula
de ácido fluorídrico, tá? Aqui ficou infeliz, tá? Porque esse tracejadinho aqui, ele não é um tracejadinho de ligação química, tá? Ele é o tracejadinho só para mostrar a interação intermolecular, tá? Isso aqui não é uma ligação covalente, tá? Que tá para trás do plano, tá? Não, isso daqui é uma interação intermolecular, tá? Normalmente, quando é representação para trás do plano, deixa eu pôr de novo. É assim, quer ver? Ó. Por exemplo, você tem um carbono. Ups. Então, normalmente é a cunha tracejada, tá vendo? Esse triângulo tracejado que representa a ligação química que está para trás do plano, tá? Não só o tracinho, assim. Mas, às vezes, a gente acaba encontrando, mostrando assim, tá? Mas, nesse caso aqui, ó, isso aqui não é ligação química, isso aqui tá mostrando a interação, tá? É a ponte de hidrogênio aqui, tá? A ligação de hidrogênio. Tá? Então, deixa eu apagar um pouco, ficou bagunçado. Então, olha só. Aqui na molécula do ácido fluorídrico, então, essa aqui é a molécula, tá? Aqui é uma molécula, aqui é outra e aqui é outra. Esses tracinhos, então, mostram as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, então, interações intermoleculares, entre moléculas, tá? Então, lembra que eu falei, ó, aqui, ó, o hidrogênio covalentemente ligado ao flúor. Então, aqui, ó, hidrogênio covalentemente ligado ao flúor. Então, esse hidrogênio está com uma carga parcial positiva bem evidente. E aí, ele faz ligação de hidrogênio com o flúor de outra molécula, né? Então, isso aqui é ligação de hidrogênio, ligação forte, interação forte, tá? Uma interação intermolecular forte. Aqui, ó, é um álcool com a molécula de água, tá fazendo ligação de hidrogênio também. Então, ó, esse hidrogênio está covalentemente ligado ao oxigênio e ele faz interação do tipo ligação de hidrogênio com o oxigênio da água. O hidrogênio da água faz ligação de hidrogênio com o oxigênio do álcool, tá? Porque eles preenchem o requisito, né? Tem o hidrogênio covalentemente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? No caso aqui é oxigênio, certo? Aqui essas moléculas, ó, essa molécula aqui é uma cetona, lembra? A gente estudou isso esses dias. É uma cetona, quando você tem uma carbonila entre dois grupos alquila, entre dois carbonos, né? As cetonas, então, lembra da acetona, que é a propanona, que é aquela que a gente usa para remover esmalte, né? Deixa eu botar de novo. A acetona, se você tem lá um frasco de acetona concentrar, frasco de acetona pura, né? Essa que a gente tem que a gente compra para remover esmalte não é pura, é uma solução, né? A acetona é isso aqui, ó, C-O, CH3, CH3. Isso aqui é a acetona. Então, a acetona, ó, ela não tem hidrogênio capaz de fazer ligação de hidrogênio, porque os hidrogênios dela estão ligados ao carbono. Então, ela não tem hidrogênio
capaz de fazer interação do tipo ligação de hidrogênio. Mas ela tem um oxigênio. Então, na presença de outras moléculas que tenham esse hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, né? O hidrogênio da outra molécula faz ligação de hidrogênio com ela. Então, se você colocar a acetona em água, aí o hidrogênio da água faz ligação de hidrogênio com o oxigênio da acetona, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui nesse exemplo. Ok? Aqui a gente tem, ó, um ácido carboxílico na forma de na forma de carboxilato, ele está com carga negativa aqui. Então, assim, é um ácido carboxílico que está fazendo, ó, ligação de hidrogênio com a água, tá? Então, aqui a ligação de hidrogênio, tá? Aqui, ó, outra ligação de hidrogênio. Outra ligação de hidrogênio, tá? Aqui é uma amina que está fazendo ligação de hidrogênio com a água, tá? Então, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio, né? Ele tem o requisito para fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas que têm oxigênio, nitrogênio ou flúor, tá? Certo, vamos falar agora de outra interação intermolecular, que é a dipolo induzido, é a dipolo induzido, tá? Então, a dipolo induzido, ela ocorre entre uma molécula polar e uma molécula apolar, tá? Então, como eu falei para vocês, uma molécula polar, ela tem polo positivo e polo negativo, ela tem uma variação na densidade de carga eletrônica ali, né? Os elétrons estão mais acumulados em algum setor dessa molécula. Então, você tem uma diferença. Agora, uma molécula apolar, ela tem um compartilhamento meio que igual, né, daqueles elétrons. Você não tem um polo positivo e um polo negativo permanente nessa molécula, tá? Mas daí o que acontece? Você tem uma molécula polar, e aí você tem uma que está aqui apolar, com compartilhamento de elétrons dela tranquilo, né? Quando a molécula polar se aproxima da molécula apolar, ela induz um dipolo na molécula. Por quê? Porque vamos supor, ó, ela está se aproximando e essa parte negativa dela, que é rica em elétrons, começa a se aproximar dessa molécula apolar. Então, os elétrons que estão, né, transitando nessa porção da molécula, eles vão sentir a repulsão desses aqui, né? À medida que essa molécula se aproxima, negativo com negativo se repele. Então, aí isso vai empurrar, eles vão migrar, né? Eles vão se afastar o máximo possível dentro daquela ligação, e isso gera um dipolo transitório, entendeu? É algo transitório, não é algo permanente, que nem essa molécula aqui, que tem um dipolo permanente. É algo transitório por conta dessa repulsão eletrônica, tá? E aí você tem a interação intermolecular, que é uma interação bem mais fraca, justamente por se tratar de um dipolo transitório, entenderam? Então, a molécula polar induziu um dipolo na molécula apolar, tá? E nós temos também a dipolo induzido, que a gente chama de forças de dispersão de London, tá? Então, essa interação intermolecular, ela acontece em moléculas que não têm dipolo permanente. Só que, assim, quando a molécula não tem dipolo permanente, quer dizer que os elétrons estão compartilhados de uma forma equitativa, assim, né? Eles estão, tá tudo equilibradinho. Então, você não tem sobreposição, um acúmulo, né, de densidade de carga
em nenhuma porção da molécula. Só que, assim, isso pode, assim, transitoriamente, pode acontecer. Por quê? Olha aqui a molécula de hélio, o átomo de hélio. Esse aqui é o átomo, né? O hélio, ele tem 2 elétrons. Então, quando esses elétrons estão distribuídos de forma igual, a molécula está sem carga. Ó. Quer ver que vai desaparecer? Ó lá, ó. É quando os elétrons estão distribuídos de forma igual. Então, aí a molécula fica sem carga transitória. Ó. Desapareceu lá, ó. Eles estão iguais. Agora, tem alguns momentos ó, que vai acumular, porque esses elétrons eles não estão parados. Eles estão se movimentando, né? Então, ó, a hora que acumula de um lado, você vai ter um dipolo transitório. É exatamente isso, ó. Ele vem e vai, né? Olha lá, ó, acumulou aqui, ficou negativo, tá vendo? Acumulou. Aí, agora acumulou pra cá, né? Ó, acumulou aqui, ficou positivo aqui, negativo ali, tá? E assim por diante. Então, é um dipolo transitório, tá? E quando esse dipolo transitório acontece, esse dipolo induzido, né? Ele pode, se tem outras moléculas do lado, é um efeito dominó, sabe? Então, um teve um dipolo transitório. Ele vai, por conta dessa diferença transitória de carga ali, ele vai induzindo o dipolo nas outras moléculas que estão próximas dele, vai virando um efeito dominó, tá? E aí você tem essa situação, tá vendo, ó? Uma região da molécula com carga parcial positiva vai alinhar com o dipolo transitório negativo da outra, e assim vai, tá? Então, é o dipolo induzido. Acontece entre moléculas apolares, tá? E essa interação intermolecular, se a gente for ranquear, ela vai ser a mais fraca. É uma interação mais fraca do que a dipolo induzido, que é mais fraca que a dipolo, que é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Só que você só pode comparar isso se você estiver comparando moléculas que têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Porque a interação, ela depende também da superfície de interação da molécula, tá? Quanto maior é a área de interação que está acontecendo, mais importante essa interação se torna, tá?